Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. No vídeo de hoje, veremos mais um padrão de projeto, desta vez um padrão de projeto estrutural chamado Adapter. E qual é a responsabilidade deste padrão de projeto? Basicamente, ele é responsável por converter interfaces incompatíveis para interfaces compatíveis com a sua classe, ou seja, com a classe cliente. Então ele faz com que interfaces incompatíveis trabalhem em conjunto, beleza? E em quais situações que eu posso utilizar este padrão de projeto? Uma das situações é, por exemplo, quando a sua aplicação atualmente, por exemplo, utiliza um banco de dados MySQL ou MySQL, como muitos chamam, e passará a utilizar o banco de dados MongoDB, que é um banco de dados não relacional, um banco de dados totalmente diferente do MySQL. E para que você não tenha uma refatoração muito dolorosa, você pode utilizar o padrão Adapter, né? Você pode preparar a sua aplicação para utilizar este padrão. Desta maneira você não vai sofrer com grandes refatorações e perder vários dias aí, até mesmo várias sprints resolvendo esse problema de refatoração. Beleza? Então, para não ficar muito confuso, vamos ao código, porque assim eu garanto que vocês vão entender perfeitamente. Beleza? Então, vamos nessa. Primeiramente, eu vou criar aqui uma interface. Vou chamar ela de Database Interface aqui. Como estou utilizando o conceito de namespace, então eu vou definir aqui meu namespace do meu adapter aqui. Structural Adapter. E não é uma classe, é uma interface. Beleza? Então, feito isso aqui, eu vou utilizar o modo estrito do PHP 7. Se você não estiver utilizando o PHP 7, não tem problema. Você não precisa utilizar isso aqui. E caso você também não esteja utilizando conceitos de namespace, você não precisa definir esta linha aqui. Beleza? Então, basicamente a nossa interface, ela vai conter o quê? Ela tem que conter os métodos que um banco de dados possui, né? Ou seja, basicamente o que? Um banco de dados ele pode selecionar dados, ele pode inserir, alterar, deletar, ele pode fazer commit, rollback, ele pode obter o nome, do driver, né? Ele pode ter aí para a gente, por exemplo, se a conexão foi realizada com sucesso ou não. Então a gente tem uma infinidade de métodos aí que obrigatoriamente aí praticamente todos os bancos de dados possuem. Então aqui, para ficar de uma forma bem mais enxuta, eu vou criar apenas dois métodos. O primeiro deles vai ser um método select. Ele vai receber um parâmetro do tipo string, que vai ser uma query. E ele vai retornar para mim um array. O meu segundo método, ele vai ser um getDriverName. Ele não vai receber parâmetro, vai retornar para mim apenas uma string. Beleza? Então, é somente isto aqui. Beleza? O nosso próximo passo é o quê? É criar aqui a nossa classe concreta. No meu caso, né, como a gente vai utilizar o MySQL e o MongoDB, primeiramente eu vou criar o MySQL. E vale um ponto importante aqui, pessoal. Caso você não possua o banco de dados MySQL instalado em sua máquina, faça a instalação tanto do MySQL quanto do MongoDB. Também faça a instalação das libs do PHP, né, tanto a do PHP MySQL, né, o PDO, quanto ao do MongoDB também, que é o PHP MongoDB, se não me falha a memória. Então, criando aqui a nossa classe MySQL, também vou utilizar aqui o declare aqui do modo estrito do PHP. E o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou implementar esta interface que a gente acabou de criar e vou também pedir para implementar os métodos dessa interface. Bom, como eu vou utilizar o PDO,
primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um atributo do tipo PDO e vou chamar de Connection. Aqui vai uma observação. Como eu estou utilizando conceitos de namespace, se eu deixar desta maneira aqui, sem utilizar o use, por mais que o PDO seja uma lib, né, seja uma classe que está em uma lib, se eu executar desta maneira, que está aqui o código, o PHP ele vai falar aqui para mim que o PDO, né, que a classe PDO não está dentro do pacote adapter. E realmente ela não está criada aqui e também não será criada, pois eu estou utilizando a própria lib do PDO do PHP. Beleza? Então, para resolver este problema, ou a gente utiliza aqui o contrabarra, que resolve o problema, ou a gente faz um use aqui em cima. Então, eu vou utilizar aqui o use só para fins de demonstração mesmo. Então, PDO exception. Beleza? Então, vamos lá. Nosso próximo passo é criar o método construtor. Então, public function construct. Só que o nosso método construtor, ele vai receber alguns parâmetros. Tá? Então, o primeiro parâmetro que ele vai receber aqui vai ser uma string, que vai ser o host. O segundo parâmetro que vai receber aqui vai ser o user. O terceiro parâmetro vai ser o pass. O nosso quarto parâmetro aqui vai ser o dbname. E por fim, o nosso último parâmetro aqui vai ser a porta. Tá? E a porta eu já vou deixar setada por padrão, que é a 3306. Então, antes de prosseguir, a gente precisa também criar aqui o nosso DSN, né, que é a conexão em si. Então, como é que a gente vai criar essa string? Eu vou utilizar aqui a função sprintf do PHP e vou fazer o seguinte, mysql, primeiro aqui vai ser o host, então primeiro parâmetro, ponto e vírgula, o segundo parâmetro vai ser o dbname, %s como segundo parâmetro aqui, mais um ponto e vírgula, a porta também aqui, %s. Beleza? E agora é só a gente substituir os parâmetros aqui. Então, vamos passar aqui o nosso parâmetro host, o nosso outro parâmetro que é o dbname e por fim, o nosso último parâmetro que é a porta. E agora eu vou utilizar aqui um bloco try-catch para capturar alguma exceção, ou seja, caso ocorra alguma exceção durante a conexão com o banco de dados, eu quero que seja capturado aqui para mim. Beleza? E vou simplesmente printar aqui com um eco a mensagem da exceção. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o nosso atributo connection que a gente criou e vou instanciar aqui a classe PDO do PHP. Perceba que ao fazer isso, ela fala para mim aqui que ela precisa receber 4 parâmetros, né? Então ela recebe um parâmetro obrigatório, sendo que os demais são opcionais. Então, primeiro parâmetro DSN, que a gente acabou de criar. Vou passar aqui o segundo parâmetro, que é o user, e também vou passar por fim aqui o pass. Beleza? Um ponto bem bacana aqui, galera, é que se você assistiu o meu vídeo sobre padrão de projeto Singleton, você deve ter visto que ele resolve justamente um problema que a gente pode ter aqui, que é o que? Criar múltiplas conexões com o banco de dados e aí vai virar aquela zona de conexão, né? Conexão aberta, não fecha, e aí vai começar a engargalar o seu banco de dados. Então, a gente poderia aqui utilizar o padrão de projeto Singleton para garantir que apenas seja criada uma única instância de conexão com o banco de dados e que assim, deste jeito, teríamos apenas um ponto focal. Beleza? Mas como nosso foco aqui é o padrão adapter, ficará desta maneira mesmo. Mas sintam-se à vontade para tentar implementar o Singleton aqui. Beleza? Então, nosso próximo passo é definir aqui o nosso método select. E o que a gente vai fazer nele? Primeiramente, vamos criar aqui uma variável do tipo statement, que vai receber o objeto, né, do statement do PDO.
E vamos chamar aqui o nosso disConnection e vamos chamar aqui o nosso método query. Nosso método query recebe um parâmetro que é a query aqui, que é a nossa string que a gente passou. Depois vamos chamar aqui no nosso próprio objeto do statement, tá? O método execute para executar a nossa query. E por fim, vamos apenas retornar aqui o nosso resultado. Então, statement fetch all, né? Porque eu quero buscar todos os registros da query que eu passar ali no parâmetro. E o modo do fetch, eu quero que seja o fetch assoc, tá? Que é o fetch associativo. Pronto, desta maneira o método já está pronto. Este método também é muito simples, é simplesmente return MySQL. Beleza? Então a nossa classe aqui do MySQL está pronta e provavelmente já está funcionando. Nosso próximo passo é criar o que? A nossa classe do MongoDB. Só que o MongoDB ele não é um banco de dados relacional igual o MySQL. Então a gente não vai poder utilizar esta interface aqui, tá? A gente vai utilizar uma outra interface. Então a gente vai criar aqui uma interface chamada NoSQL Interface. NoSQL Interface. E vamos definir basicamente os mesmos métodos que a gente definiu lá. Vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7 e vou criar aqui o nosso método. Então o primeiro método que eu vou passar aqui, em vez de ser um select, por exemplo, eu vou chamar aqui um execute query aqui para que fique mais simples visualmente para vocês entenderem o que está acontecendo. Então execute query e eu vou passar aqui apenas o nome da coleção. Então collection. E vai retornar aqui para a gente um array também. E por fim vamos também ter o nosso método getDriverName, que vai retornar aqui uma string para nós também. Bem simples também essa interface, bem semelhante à do MySQL. Então feito isso a gente já pode fechá-la. E vamos criar aqui o nosso também, nossa classe do MongoDB. Então MongoDB. Vou utilizar aqui o modo estrito também. E vou implementar a nossa interface no SQL Interface. Por quê? Como eu falei, o banco de dados MongoDB ele é um banco não relacional, ou seja, ele é no SQL, não somente SQL, tá? E a gente não pode utilizar, por exemplo, uma interface de um banco relacional nele, porque não são compatíveis, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é fazer com que todo banco de dados não SQL herdem desta interface aqui, tá? A gente implementa os métodos dessa interface. Isso obriga com que todo o driver de não relacional aqui, de um banco de dados não relacional, siga esse padrão aqui, tá? Como a gente vai trabalhar somente com dois bancos de dados, então só vai ter o MongoDB de banco de dados não relacional. Feito isso, eu vou também implementar aqui os métodos, né, da nossa interface e vou também criar aqui um atributo. Só que em vez de utilizar o PDO, eu vou utilizar o Manager, tá? O Manager ele está presente na lib do MongoDB para o PHP, tá? Vou chamar aqui de Manager. Lembrando, galera, que caso vocês não possuam o banco de dados MySQL instalado e nem o MongoDB, façam a instalação dele e também façam a instalação das libs do PHP, para que vocês possam trabalhar com ele, beleza? Tem diversos tutoriais na internet de como instalar, é bem simples, não é complicado e dependendo da sua máquina demora aí bem pouco tempo, beleza? Então aqui eu utilizei esse Manager, então eu vou importar aqui ó, a classe, tá? Ele está no pacote MongoDB, Driver Manager, simples assim. Eu vou criar aqui também um atributo do tipo string, que eu vou chamar de database.
E por fim eu vou criar aqui o nosso método construtor. Então o nosso método construtor, ele vai receber aqui 3 parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro é o string, que é o host. Nosso segundo parâmetro aqui, também do tipo string, vai ser o nosso database. E o nosso último parâmetro vai ser a porta. A porta, por padrão, é a 27017. Beleza? Então, bem como o MySQL, a gente precisa definir um DSN. No caso do MongoDB, um URI. Beleza? Que basicamente é a mesma coisa. Então, vamos fazer isso. Vou utilizar aqui novamente a função sprintf. E vou passar aqui para ele o seguinte. MongoDB, primeiro parâmetro host, segundo parâmetro a porta. Vou substituir os 2 parâmetros, host e porta, e está feito aqui, está montado aqui já o nosso URI de conexão. E por fim, eu vou utilizar aqui um try-catch também. Vou utilizar a exceção geral do PHP, assim captura qualquer erro possível aí que ocorreu. Então, tá aqui. E agora é só instanciar o nosso manager. Então eu vou utilizar aqui o nosso this manager e vou aqui um new manager. Então perceba que ao fazer isso, ele pede aqui para a gente 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é obrigatório, é o URI. O segundo e o terceiro parâmetro não são obrigatórios, então a gente não precisa nem informar aqui. Então, feito isso, está criado aqui já a nossa conexão. Agora, no nosso método executeQuery, a gente vai trabalhar de uma maneira um pouco diferente do que a gente fez no PDO. Tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Vamos criar aqui uma variável query e vai receber aqui um objeto query do próprio MongoDB. Então, tá aqui, ó, MongoDB driver query, beleza? E esta classe, ela precisa que o primeiro parâmetro seja obrigatório. Então, esse primeiro parâmetro é um filter. Eu vou passar aqui um array vazio, porque eu não vou fazer filtro, né? Ou seja, eu não vou fazer condições nessa consulta aqui. Quero trazer simplesmente os registros e pronto. Então, o primeiro parâmetro, aqui o primeiro passo foi definir o objeto query. O nosso segundo passo aqui dentro é o que? Definir aqui uma variável cursor. Por quê? Porque a gente vai ter que chamar aqui o nosso manager e a gente vai chamar aqui o método executeQuery. E esse método executeQuery, ele espera aqui para a gente três parâmetros, né? São 2 parâmetros. Um é o namespace e o outro é um array de opções. Só que a gente não vai utilizar esse array de opções. Então, a gente vai passar aqui apenas um namespace. E o que é esse namespace? Esse namespace, galera, é o seguinte. Aqui no construtor, faltou eu definir o que? Passar o database para o nosso atributo. Tá? Então, o namespace basicamente é isso aqui, ó. Namespace. Vou utilizar aqui o sprintf e vou dizer o seguinte: database, primeiro parâmetro, ponto, nome da coleção, segundo parâmetro. Então eu substituo aqui o database e o nome da coleção. E aí eu passo esse namespace aqui dentro. Beleza? Feito isso, tá pronto aqui esta parte. Tá? Só que o que acontece? A gente ainda precisa passar o segundo parâmetro. O que é o segundo parâmetro? É a query aqui que a gente definiu aqui em cima. Ou seja, é esse objeto aqui. Ó, tá vendo que ele fala aqui que o segundo parâmetro tem que ser do tipo query. E o nosso terceiro parâmetro é um array de opções. E esse array é opcional. Então, basicamente é isso. E este método, ele retorna o quê? Um objeto cursor. Por isso que a gente criou uma variável do tipo cursor aqui, tá? Uma variável chamada cursor. E por fim, galera, é só retornar isso aqui, ó. Cursor to array. Simplesmente isso. Isso aqui já vai fazer com que quando
o método for executado e trazer os registros para a gente, ele já vai trazer os registros e já vai converter os registros no formato de array, que é o formato que o método está exigindo aqui para a gente. Beleza? Então, por fim, galera, o último passo aqui na nossa classe é fazer o quê? Dar um return e chamando MongoDB. Beleza? Simples assim. Então, a gente já tem aqui nossas duas classes de conexão com o banco de dados criado. A gente já tem aqui nossas duas interfaces, né? Uma para banco relacional, que é a Database Interface, e uma para banco não relacional, que é a NoSQL Interface aqui. E agora a gente vai criar uma classe concreta chamada NoSQLAdapter. Tá? Então vamos lá, Adapter. Também vou utilizar o modo estrito do PHP 7 e vou fazer o seguinte: vou implementar aqui a nossa interface Database Interface. Por que que eu não implemento essa daqui? Porque eu quero fazer com que o sistema entenda que se eu passar um banco de dados não relacional, eu quero que ele continue funcionando na mesma estrutura de um banco de dados relacional. Então, por isso a gente passou aqui, né, estamos implementando aqui uma interface de banco relacional, que é o Database Interface. Tá? Eu vou implementar aqui esses métodos também. E aqui é muito simples. Eu vou criar apenas um atributo, que eu vou chamar aqui ele de... Ele vai ser do tipo NoSQL Interface e vai ser um NoSQL. Por fim, vou chamar aqui o nosso método construtor, né? Passando aqui o NoSQL Interface. E vamos passar aqui para o nosso atributo, este objeto que a gente obteve no momento da criação da instância desta classe. Tá? Obrigatoriamente, o objeto que a gente passar aqui no construtor vai ter que ser um objeto seguindo o padrão desta interface aqui. Ou seja, se eu passar aqui, por exemplo, o MySQL, aqui o driver MySQL, vai funcionar? Não, não vai. Ele vai dar erro e vai dizer que precisa obrigatoriamente ter esta estrutura aqui do NoSQL Interface, beleza? Então, o primeiro passo está feito. Então, agora o nosso próximo passo é o quê? É apenas retornar aqui o this e vamos chamar aqui o nosso NoSQL e vamos chamar o nosso método executeQuery. Tá? E por fim, vou chamar aqui, vou passar a nossa query aqui. E por final, vou também dar um return aqui. Vou passar aqui o nosso NoSQL e vou chamar o método getDriverName. Então, basicamente, o nosso adapter ele está criado aqui, tá? Então, o que falta agora? Para ficar ainda mais simples de testar e de mostrar para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de Users Repository. É um repositório, tá? Ou seja, essa classe aqui ela é responsável por fazer as consultas no banco de dados, tá? Mais especificamente aqui relacionado a usuários, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar aqui um atributo, tá? Esse atributo aqui a gente vai... Deixa eu ver se eu crio um atributo ou se eu crio primeiro aqui um método para a gente. Bom, vamos lá. Vou criar aqui um atributo e eu vou chamar ele de Database Interface. Beleza? E vou chamar aqui de Database. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou criar também aqui o nosso método construtor. Aqui, construct. Quando eu instanciar esta classe, eu quero que ele passe para mim aqui um objeto Database Interface, tá? E vou também passar ele para o meu atributo aqui. Bom, agora o que uma classe de usuários pode ter aqui para a gente? Bom, pode ter um método para retornar todos os usuários, pode ter um método para retornar apenas um usuário,
e vários outros métodos aí, né? Inserir, por exemplo, deletar, alterar. Então a gente tem uma infinidade de métodos que a gente pode ter. Então eu vou criar apenas um método aqui, tá? Que vai ser o public function getAll, tá? E mais nada. E vai retornar aqui pra gente um array. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer simplesmente o seguinte, tá? Eu vou criar aqui uma estrutura switch, que é str2lower, para garantir que o que vem aqui seja convertido para todas as letras em minúsculo. Então eu vou utilizar aqui o this database e vou pegar aqui o nosso getDriverName. Beleza? Feito isso, o que eu vou fazer? Eu quero ver se o primeiro, se for MySQL, ele vai fazer isso aqui. Se ele for MongoDB, ele vai fazer isso aqui. Caso não seja nenhum e nem outro, eu vou lançar aqui uma exceção geral mesmo. Vou chamar aqui de driver não implementado. Beleza? Então aqui, se eu passar, se o nome do meu driver for MySQL, então o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele retorne para mim aqui o seguinte: os usuários, né, this database select, e aí eu vou passar aqui a nossa query. Então select all from users, e vou limitar apenas a 3 registros isso aqui. Essa tabela eu já tenho criado em meu banco de dados. Você pode criar aí qualquer uma tabela, tá, do seu banco de dados, pode ser users também, contendo apenas uns 2 campos ou 3, tá? Não precisa ter muito, como é apenas para vocês entenderem, não precisa ser uma tabela muito extensa. Beleza? A mesma coisa vale para um MongoDB, né? Então vocês precisam ter uma coleção lá de, por exemplo, de users, que foi o que eu criei aqui. Então, chamando o MongoDB, a estrutura vai ser basicamente a mesma coisa, porém, em vez de eu passar aqui uma query mesmo, eu vou passar apenas o nome, que vai ser o nome da coleção, users. E por fim, vou retornar aqui o meu users. E está feito aqui o nosso método getAll. Então, vamos lá. Então, galera, se eu passar aqui, vamos supor, eu estou utilizando o driver do MySQL. Então, basicamente, ele vai vir aqui, vai consultar e falar assim, opa, legal. Então, essa tabela aqui tem lá no MySQL, eu vou retornar os dados aqui para ele. Não, estou passando no MongoDB. Então, eu vou lá na coleção de users e vou retornar todos os usuários para ele. Caso eu não passe nenhum nem outro, então ele vai retornar aqui para a gente que driver não implementado. Beleza? E como que a gente vai testar isso aqui? É muito simples. Eu vou criar aqui um arquivo. Tá? Eu vou chamar ele de adapter client e vou simplesmente fazer o que? Eu vou chamar aqui o meu autoload, porque eu estou utilizando namespaces, tá? Então eu preciso fazer isso. E o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou trabalhar aqui com o meu MySQL, tá? Eu vou trabalhar aqui com o MongoDB e vou trabalhar também aqui com o nosso NoSQL Adapter e também vou trabalhar aqui com o nosso Users Repository. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente preciso criar conexão. Então a primeira conexão que eu vou criar vai ser com o MySQL. Então vamos lá. Primeiro parâmetro aqui é o meu host. Então, o meu host é o localhost. Localhost. Meu segundo parâmetro é o usuário. Meu usuário padrão é root. Minha senha é 123456. Meu DB-name aqui no meu caso é o PHPDB. Eu já tinha criado esse banco de dados, né, de outras aulas. Da aula de performance de insert versus insert multi-roles. E por fim, eu tenho a porta. Eu não sou obrigado a passar a porta, mas eu vou passar aqui apenas para que vocês possam visualizar. Então tá aqui.
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o meu repository, tá? Repository. Então, new users repository. Então aqui ele fala assim, eu preciso receber aqui uma interface do tipo database interface. Bom, o meu MySQL aqui ele tem essa interface, né? Ou seja, ele tem essa estrutura, então ele vai aceitar tranquilamente. E por fim, apenas o que eu vou fazer aqui vai ser chamar aqui o users e vou falar o seguinte, repository, quero chamar o meu método getAll. Feito isso, vou dar um print R e vou chamar aqui o users. Então, pessoal, até aqui nenhum problema, só que ainda não é o adapter, tá? É a estrutura que eu estou mostrando para que vocês possam entender daqui a pouquinho como que é o funcionamento dele, tá? A gente já montou a estrutura aqui do nosso adapter, né? Tudo isso aqui vai fazer parte dele, tá? Tudo isso aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou executar. Então eu vou abrir aqui meu terminal e vou simplesmente chamar aqui meu adapter client. Se tudo funcionou corretamente, ele vai ter que mostrar para mim aqui os meus 3 registros de usuários. Então, vamos lá. Funcionou. Então tá aqui, ó, ele trouxe para mim exatamente meus 3 registros, ó, usuário 1, usuário 2, usuário 3. Então perceba que funcionou perfeitamente, certo? Então agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui a nossa conexão com o MongoDB, tá? Então, new MongoDB. E aqui ele também vai receber 3 parâmetros. Então, o meu primeiro parâmetro aqui é o localhost, que é o host default de instalação. O meu banco de dados é teste, que eu dei o nome para ele de teste, tá? Você pode dar outro nome, pode ser o nome padrão que ele coloca lá, ou você pode dar um outro nome que você queira. E também vou passar aqui a porta. Lembrando que a porta, tanto no MongoDB 27 aqui, 017, né, lembrando que a porta, tanto do MongoDB quanto a porta aqui do MySQL, né, eu deixei como parâmetro opcional. Então, por exemplo, se eu tirar, por exemplo, essa porta daqui e tirar essa daqui, vai funcionar da mesma maneira. Ó, perceba que continuou funcionando aqui. Beleza? Então, show de bola. Então agora vamos supor assim, o seu encarregado ele chegou para você e falou assim, chegou para mim e falou assim, Jones, a gente não vai mais utilizar o MySQL e eu preciso saber o impacto para utilizar o MongoDB, tá? Um exemplo bem simples. Aí eu vou falar, cara, o impacto é grande. Vai quanto tempo de refatoração? Vai, sei lá, vai aí pelo menos uma sprint, vamos supor, uma sprint de 15 dias. E então vai me trazer o quê? Bastante dor de cabeça, porque eu vou ter que alterar métodos, eu vou ter que alterar a forma como é chamado, então eu vou ter uma infinidade de ajustes, tá? Então, por exemplo, se eu passar aqui esse MongoDB e executar aqui, ele não vai funcionar. Tá lá, ele reclamou. Por que ele reclamou? Porque ele falou para mim que precisa receber o quê? Uma estrutura do tipo database interface, tá? Mas ele não recebeu essa estrutura, ele recebeu uma estrutura chamada MongoDB. E o MongoDB, ele tem uma estrutura do tipo NoSQL interface. Então ele falou assim, opa, peraí, essas interfaces aqui são incompatíveis, tá? Eu não consigo fazer isso, eu preciso que você me mande aqui em uma interface compatível. E é aí, pessoal, que entra em ação o nosso adapter, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai instanciar aqui o nosso NoSQL adapter, tá aqui, ó, NoSQL adapter, e eu vou passar para ele o que? O MongoDB, né? No caso aqui, nosso objeto. Perceba que ele fala assim, ó, eu estou esperando aqui uma interface do tipo NoSQL. E o MongoDB, ele usa essa interface. Então ele vai funcionar aqui. Ele fala, opa, beleza, tá tudo certo. E agora o que a gente precisa fazer? Simplesmente
passar o nosso adapter aqui como objeto aqui, como o parâmetro do nosso users repository. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Ele vai funcionar. Tá lá. Tá aqui, ó, perceba, ó. Ele retornou para mim 3, ó. Tá vendo? Ele retornou aqui, ó, os objetos aqui em JSON, ó. O ID. Tá vendo? E ele falou que perfeitamente que funcionou. Então o que acontece, galera? O adapter ele veio justamente para solucionar esse tipo de problema. Ou seja, eu tenho uma interface incompatível e eu preciso criar aqui um adaptador para que a minha interface incompatível seja compatível com a interface em que, no meu caso aqui, o cliente, o Users Repository, esteja aguardando. Então, basicamente, é isso aqui que muitos frameworks fazem internamente quando você passa as conexões com seus bancos de dados. Claro que você precisa ter outros tratamentos, você precisa ter um nível de abstração muito grande para que você tenha um efeito bem interessante, né? Vamos dizer assim. Aqui no meu caso, o que eu fiz? Eu falei para ele, ó, eu estou passando aqui o get driver name, MySQL. Se for MySQL, ele faz o select. Se for o MongoDB, ele apenas faz aqui o users, né? No select new users, na coleção. Tanto que se eu vim aqui, por exemplo, nesse... eu vou criar aqui um método nesse repository aqui ainda. E eu vou pegar aqui, ó, só para vocês entenderem. Tá? Para não ficar tão complexo. Eu vou criar um método aqui. Só para vocês verem o porquê que ele está retornando certinho, tá? Então eu vou pegar aqui o mesmo método que a gente criou, o getDriverName, e eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou dar um return diz nele, né? Deixa eu falar aqui que é do tipo string, e vou simplesmente fazer isso aqui, ó. getDriverName. E aqui eu vou printar para vocês verem o que está acontecendo. Então vamos lá. Repository getDriverName, tá? É simples assim. Então vamos lá. Eu estou passando aqui o MongoDB, tá? Então ele falou aqui para mim, opa, o nome desse driver é o MongoDB. Por quê? Porque eu falei para ele que se for MongoDB, cadê o meu MongoDB aqui? Perdão, aqui, cadê? Fechei a classe, né? Tá aqui, ó. Eu passei para ele o que? Um driver do MongoDB. Então ele sabe que esse camarada aqui é o MongoDB, que eu tô passando o MongoDB no adapter, né, no nosso repository. Mas se eu estivesse passando aqui, por exemplo, o MySQL, ele ia já mudar e ia falar para mim que o meu driver agora é o MySQL. Então perceba que ele ficou dinâmico, assim, ele conseguiu entender com qual banco de dados eu quero trabalhar. Tá? Ou seja, eu fiz com que a interface incompatível do banco de dados relacional do MySQL, né, e do MongoDB trabalhassem em conjunto. Então, basicamente, o que o Adapter faz é isso. Tá? Ele vai fazer com que realmente duas interfaces assim que sejam incompatíveis acabem conversando. Tá? Então, é aquilo que eu falei. A gente aqui recebe aqui um database interface, só que, por exemplo, o MongoDB aqui, ele é um NoSQL interface. E aí, para fazer com que leia no database interface, eu preciso passar aqui através de um adapter. E é isso que a gente fez aqui. Então, passando o adapter aqui, ele funcionou perfeitamente e também listou aqui os nossos dados. Então, mais uma vez aqui, e tá lá, ó, MongoDB. Beleza, pessoal? Bom, galera, é isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o padrão Adapter. Eu espero que tenha ficado claro a forma de explicação. Eu regravei esse vídeo algumas vezes para tentar deixar de uma maneira mais simples possível, tá? Para que vocês possam compreender. Eu sei que no começo pode parecer confuso, pode parecer estranho, mas dá uma estudada com calma, dá uma analisada, tenta reproduzir o exemplo aí em sua máquina e tenta ver o passo a passo o que está acontecendo, que eu garanto que vocês vão entender e vão conseguir aplicar este padrão de projeto com muito sucesso aí
quando surgir a necessidade em suas aplicações. Beleza? Também não deixem de se inscrever no nosso canal, não deixem de deixar o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Beleza, galera? Então, um forte abraço e aguardo vocês nos próximos vídeos.